vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou Jaime Matos e tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu louvo a Deus aí pela sua vida, que Deus possa te abençoar através desta palavra, que o Senhor possa acrescentar conhecimento, que você possa adquirir conhecimento acerca da palavra de Deus, acerca da vontade do Senhor para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o canal Jaime Matos, que você possa se inscrever aqui embaixo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, tenha liberdade de estar se inscrevendo, ouça aí, veja os nossos vídeos, compartilha, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar assim abençoando outras vidas. Você que achar que esse vídeo, que esta palavra, ela é interessante para você e você entende que é interessante para outras pessoas também, compartilhe, tá bom? Em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, de uma forma sobrenatural. Esse é o desejo do meu coração. Amém, pessoal? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amados, sem mais delongas, vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Você que tem aí a sua Bíblia, corre lá, pausa esse vídeo aí, pegue a sua Bíblia, vamos aprender mais acerca da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, hoje nós vamos aprender que para nós fazermos a obra de Deus, para que nós possamos levar a palavra do Senhor, fazer a obra de Deus, nós temos que ter um ouvido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, primeiramente, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que eu venha fazer a obra do Senhor, para que eu venha assumir o meu papel como igreja. A primeira coisa que eu tenho que buscar é a presença do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Portanto, você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se encha do Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não recebeu aí, já confessou a Jesus, já levantou suas mãos, foi lá na frente, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas talvez, e às vezes você já até foi batizado nas águas, não é verdade? Mas talvez você é alguém que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos que nos revestir da virtude do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Hoje nós vamos estar meditando numa palavra que está em Atos. Atos dos Apóstolos é um livro, que nos fala a respeito da primeira igreja, a primeira igreja, que surgiu ali, depois que Jesus ressuscitou, Primeiro o Senhor Jesus, ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou, Mas logo após o Senhor Jesus ter ressuscitado, a palavra de Deus, ela vai dizer para nós que ele ainda fica 40 dias com os teus discípulos, com os seus apóstolos, dando a eles instrução.
E uma das instruções que Jesus dá para os seus apóstolos, ele diz para eles assim, para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para eles? Não é para vocês se ausentarem de Jerusalém. Não é para vocês sair. Porque eu estou subindo para o Pai. É isto que está escrito em Atos capítulo 1. Que Jesus, ele dá instrução aos teus discípulos, aos teus apóstolos, e diz para eles: olha, fique aqui em Jerusalém. Eu vou para o Pai, mas não é para vocês ainda sair para fazer a minha obra. Não. Espere. Não é para vocês saírem para fazer a minha obra ainda, porque eu preciso encher vocês com o meu Espírito. Eu preciso encher vocês com o Espírito Santo. Não ficar em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Porque muitos de vocês já foram batizados com águas. É como se Jesus estivesse dizendo: talvez vocês já foram batizados com águas, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus tem isso para mim e para você. É necessário que você entenda que você precisa se revestir do Espírito Santo, para que você venha cantar ao Senhor louvores, para que você venha ministrar louvor melhor, para que você venha pregar a palavra melhor, para que você venha ajudar os necessitados melhor, de uma forma mais, de forma que venha agradar a Deus, que você não venha fazer nada de você mesmo, mas que você venha andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Que você venha ser guiado pelo Espírito Santo da glória de Deus. E o desejo interessante, que o desejo do Senhor Jesus agora, é que a igreja dele, que estava iniciando ali em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja, a primeira coisa que Jesus desejou para eles é que eles fossem cheios do Espírito Santo. E quem ia encher eles? O próprio Senhor Jesus. Porque Jesus estava dizendo para eles: olha, fique aí, porque eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da glória de Deus. É isso mesmo. Aquele Espírito Santo de verdade, aquele Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele Espírito Santo que mora dentro de mim e dentro de você. Mas como que está a sua relação com o Espírito Santo de Deus, o seu relacionamento? Eu quero dizer para você que ainda não aceitou Jesus, talvez você está na droga, você está na bebedice, na prostituição, talvez você está aí no submundo aí dos jogos de azar, e ao seu ver, talvez você está no mundo da criminalidade, e ao seu ver você não consegue mais sair. Talvez para você tenha pensado assim: essa é minha sina, isso é o meu karma, eu nasci para isso, não tem jeito, para mim não tem mais jeito, eu entrei, não tem como sair. Eu quero te dizer que tem como. Deus, ele tem poder para libertar a sua vida. Deus tem poder para transformar a sua vida. Deus quer te encher com o Espírito Santo, com o Espírito da glória dele. Ele quer te fazer um novo homem, uma nova mulher na presença dele. Creia nisso. Acredite. Porque você vai ver nesta palavra que aqui vai falar sobre um homem que era terrível, perseguidor da igreja, prendia os cristãos, humilhava a igreja de Cristo, todos aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, ele humilhava.
mas Deus transforma a vida dele. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Mas para nós entendermos, Atos capítulo 1, Jesus se ascende aos céus, mas diz para os seus discípulos, ficar em Jerusalém, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Enquanto isso não acontecer, não se ausente, não saia de Jerusalém. Atos capítulo 2, cumpre-se o dia de Pentecostes, o dia em que o Senhor Jesus derramou do seu Espírito. E a Bíblia vai dizer que estavam reunidos dentro de uma casa quase 120 discípulos e apóstolos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que agora Deus manda um vento impetuoso e esse vento enche toda aquela casa. E isto era o poder de Deus, era o Espírito Santo invadindo aquela casa. E houve sobre eles línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, foram batizados com o Espírito Santo e falavam em novas línguas. Eles foram transformados. Eles agora estavam capacitados para ir fazer a obra de Deus. Portanto, você que tem servido a Deus, você que tem ministério aí na sua igreja, busque uma intimidade com o Espírito Santo. Você, meu pastor, minha pastora que está me ouvindo agora, nós precisamos ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Precisamos estar em oração todos os dias, falando com Deus e nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Porque esse é o desejo do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que Jesus encheu os seus discípulos, os seus apóstolos, a igreja dele, lá em Atos capítulo 2, porque ali ele estava preparando a igreja para ir para o campo fazer a obra. E daí por diante, houve muitos acontecimentos. Jesus operou muitos milagres, curas, através da vida dos apóstolos. Jesus encheu pessoas com o Espírito Santo, através da vida dos seus apóstolos ali, que impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então, assim, Deus usou a vida dos seus apóstolos de uma forma grandiosa. A partir de Atos capítulo 2, onde a igreja começou a crescer, e a crescer de forma grandiosa, de uma forma muito grande. A Bíblia vai dizer em Atos que todos os dias Deus acrescentava a igreja. Ou seja, a igreja só ia crescendo, crescendo. Mas a igreja era unânime. A igreja primitiva, a primeira igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que aquele povo era unido. Era um povo que ninguém tinha nada de si mesmo. Tudo que eles tinham era de todos, eles repartiam entre si. Eles tinham essa alegria, este prazer em repartir. E detalhe, aqueles que tinham riquezas, que tinham bens, fazendas, bens materiais, a Bíblia diz que eles iam e depositavam nos pés dos apóstolos. Aprenda o que Deus está querendo falar com você nesta noite. E quantas pessoas que têm dificuldade de devolver o seu dízimo na casa do Senhor, uma ordenança que foi instituída pelo próprio Deus. E Deus está falando com você nesta noite. E a igreja crescia e com ela crescia também os problemas, as perseguições. Nos dias de hoje não é diferente, não é assim? Você, meu pastor, que está me assistindo agora, você, pastora, que está me assistindo, obreiro, evangelista, missionária, você, missionário que está me vendo agora, não é assim? Quantas das vezes Deus está honrando o seu ministério e de repente se levanta um vento, uma calúnia, uma fofoca, uma perseguição contra o seu ministério, contra a sua vida? Parece que as pessoas já não estão mais te convidando para pregar, parece que as pessoas estão se levantando contra você, contra a sua vida. Mas no tempo da igreja de Cristo, da primeira igreja de Atos dos Apóstolos, não era diferente.
Existiam os perseguidores da igreja. E a igreja ia crescendo. E aqueles que amavam a obra de Deus iam fazendo a obra, mas também iam padecendo, iam sofrendo por amor a Cristo. E a Bíblia vai dizer que um deles, que foi Estevão, ele dedicou a sua vida ao reino de Deus, morreu apedrejado. A palavra de Deus ela vai dizer sobre isso em Atos capítulo 7, que ele morreu apedrejado. E quando ele estava morrendo, ele ainda abriu a sua boca e disse: olha, Senhor, não impute deles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Só que a Bíblia diz que aqueles que apedrejavam ele, que faziam ali o mal a Estevão, que estavam tirando a vida de Estevão, pegaram as suas vestes e colocou aos pés de um jovem chamado Saulo. Este é Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. E a partir da morte de Estevão, a Bíblia vai dizer que vai nos mostrar que Saulo parece que tomou gosto em perseguir a igreja de Cristo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 3, que Saulo de Tarso, este homem, perseguia a igreja, perseguia a vida dos cristãos, daqueles que professavam a sua fé em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele assolava a igreja de tal forma que ele entrava nas casas dos cristãos, nas casas das pessoas que serviam a Deus, que faziam a obra do Senhor Jesus, que pregavam o Evangelho de Cristo. Saulo de Tarso, este homem que era usado pelo diabo para perseguir a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 8, que ele assolava a igreja, de tal forma que ele entrava na casa das pessoas e arrancava elas para fora, e as levava presas. Saulo, humilhava estas pessoas. As pessoas padeciam por causa dele, porque ele era um homem ruim, era um homem cheio de pecado, cheio de demônios. Ele era usado para atrapalhar o andamento da obra de Deus. E quantas pessoas que talvez você conhece que está nessa situação? Quantas pessoas que têm perseguido a igreja do Senhor, mas são pessoas que vão ter experiências amargas durante a sua vida, se elas não se arrependerem. Mas não cabe a mim e nem a você julgar essas pessoas, muito menos amaldiçoá-las. Como igreja, o Senhor nos convida a amá-los. Amar aqueles que nos fazem o mal. E pregar o Evangelho e ministrar sobre a vida deles cura, libertação, porque eles precisam ser libertos. Eles precisam ser tocados pelo poder de Deus. E aqui em Atos capítulo 9 começa a nossa mensagem que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha para você ver, Saulo, a Bíblia está dizendo que ele respirava ameaças de morte. Ou seja, ele respirava morte. Ele só pensava em matar, em perseguir a igreja, em pegar os cristãos e acabar com eles. Mas olha para você ver. E pediu-lhe, versículo 2 de Atos capítulo 9, e pediu-lhes carta para Damasco. Saulo agora, ele vai até as autoridades ali de Damasco, as autoridades ali que tinham na época da igreja de Atos dos Apóstolos, e ele pede carta, ou seja, ele pede autorização para ir para Damasco, para perseguir, para prender os cristãos e para perseguir a igreja do Senhor. Versículo 2, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasses algum daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém.
E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Olha para você ver, hein? Saulo, a Bíblia está dizendo que ele chega nas autoridades, né? E ele diz, me dá cartas de autorização, porque eu quero ir até Jerusalém, e eu agora quero ir para prender aqueles cristãos, aqueles discípulos que estão falando ali do nome de Jesus, aqueles que se dizem ser da igreja primitiva, da igreja de Jesus, desse Jesus que tem, né, que eles têm pregado aí. Eu quero prender todos aqueles que se dizem ser da igreja de Cristo, que está falando do Evangelho de Jesus, eu quero prendê-los. E Paulo começa uma perseguição. E o que é pior, ele tinha carta de autorização para fazer isso. Mas louvado seja Deus. Se você está sofrendo perseguições pelo amor de Jesus, se alegre por isso. Sabe por quê? Porque todas aquelas pessoas que estão te perseguindo, que estão se levantando contra a sua vida, se é por amor a Cristo, porque muitas pessoas, né, que se dizem ser servos e servas de Deus, muitos têm se levantado contra a vida deles por causa do seu mau testemunho. É diferente. Agora, se você tem sofrido pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus, se alegre. Sabe por quê? Muito em breve, o Senhor Jesus vai se apresentar para essas pessoas que têm perseguido a igreja. Pessoas que estão se levantando aí contra a obra de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. Fica tranquilo porque o Senhor Jesus vai se apresentar a vocês. O Senhor Jesus vai se levantar, vai se apresentar. E olha que quando ele se apresenta, meu irmão, o negócio não é brincadeira. Sabe por quê? A Bíblia está dizendo que Saulo, que ainda não tinha sido transformado em Paulo, né? A sua vida não tinha sofrido ainda uma transformação. O que aconteceu? A Bíblia está dizendo que ele sai a caminho de Damasco, né? A Bíblia está dizendo que ele sai para ir para Jerusalém para prender o povo de Deus. E quando ele está passando por Damasco, né? Ele está a caminho. E no caminho ali da cidade de Damasco, o que acontece? Ele estava indo perseguir quem? Prender quem? O povo de Deus. Só que o povo de Deus não é um povo qualquer. O povo de Deus, ele é respaldado pelo Espírito Santo. Ele é guardado pelo Senhor Jesus. A igreja de Cristo, ela é guardada pelo Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Se estão se levantando contra a igreja de Jesus, estão tocando, estão se levantando contra, estão pisando em terreno perigoso. É como se estivesse pisando em um campo minado. E olha o que Jesus vai nos ensinar. Jesus se apresentou para eles aqui, para Saulo, no versículo 3 de Atos capítulo 9, como um raio de luz. Né? Cercou um resplendor de luz do céu. Aquele resplendor desceu. E quando aquele resplendor aparece diante de Saulo, o que acontece? A Bíblia diz no versículo 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo agora cai por terra. Ele não suporta aquela luz que apareceu diante dele. E aquela luz era o próprio Senhor Jesus se apresentando a ele. É como se Jesus agora dissesse, opa, está querendo perseguir a minha igreja? Aí eu aqui. E agora Saulo cai por terra e pergunta, quem és, Senhor? Versículo 5, e ele diz, quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor Jesus, preste bastante atenção neste detalhe. Primeiro Jesus fala com ele, Saulo, Saulo,
por que me persegues? Saulo cai por terra e sem ver, sem entender o que estava acontecendo, ele pergunta, quem és, Senhor? E disse, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que é aguilhões? São pontas afinadas, pontas pontiagudas que machucam. E Jesus agora está dizendo, Saulo, Saulo, dura coisa é para ti se levantar contra os aguilhões. A igreja se apresenta agora como aguilhões. E Saulo agora é como se ele estivesse se espetando. Opa! Dura coisa é se levantar contra a igreja de Jesus. Mas Paulo não sabia disso, ele era ignorante. Ele só pensava em perseguir o povo de Deus. Só que agora ele vai ter uma experiência. E Jesus nos dá uma experiência maravilhosa. Porque Paulo, ele era alguém que perseguia, né, o povo de Deus. E olha para você ver a experiência que Saulo, olha o que Saulo, a experiência que ele teve. Primeiro Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegue? E Saulo agora sem entender, sem ver nada, porque ali Jesus se apresentou como um raio de luz muito forte. Saulo cai por terra e pergunta, quem é, Senhor? E Jesus agora diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas agora eu te pergunto, Paulo era perseguidor de quem? A quem que Paulo perseguia? Quando ele entrava lá nas casas, arrancava o povo para fora, prendia, estava fazendo uma bagunça, um reboliço. A igreja, não era isso? Só que Jesus, interessante, que Jesus não falou assim, eu sou a igreja a quem tu persegues. Não. Ele disse, eu sou Jesus. Sabe o que nós estamos aprendendo com isso? Quando alguém está se levantando contra a igreja de Cristo, está se levantando contra o próprio Senhor Jesus. E se você tem tocado na igreja do Senhor Jesus, se pessoas têm te perseguido, têm te humilhado por amor à obra de Deus, por amor ao nome de Jesus, fica tranquilo. Fica tranquilo que quem vai se apresentar para elas é o próprio Senhor Jesus. E Jesus vai mostrar para elas que dura coisa é se levantar contra o povo de Deus. Porque quando toca na igreja de Jesus, está tocando nele. Porque ele está dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E olha o que ele está dizendo aqui no versículo 6. E ele, tremendo e atônito, diz, Senhor, que queres que faça? Ou seja, o que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Jesus não se apresentou fisicamente, ele simplesmente falou. Eu sou Jesus a quem você tem perseguido, a quem tu persegues. Saulo agora assustado, e também aqueles que estavam com ele, a Bíblia está dizendo que aqueles que estavam com Saulo ficaram atônitos, espantados com todo aquele acontecimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aquelas pessoas que estão junto com aqueles que têm perseguido a obra de Deus, eles vão ter que ver a queda dessas pessoas que têm se levantado contra a obra de Deus. Mas se essas pessoas se arrependerem e crerem, se humilhar aos pés do Senhor, essas mesmas pessoas também vão ver o que Jesus vai fazer na vida dessa pessoa que tem perseguido a obra de Deus. Porque Deus tem poder para isso. Deus tem poder de pegar aquele que é terrível, que está afundado na lama do pecado, e transformar a vida dele num novo homem, numa nova mulher. Então, ouça o que Deus está falando com você. Não importa a vida que você está vivendo. Deus tem poder para transformar a sua vida. Deus tem poder para tocar a sua vida de uma tal maneira que você vai ver
coisas grandes acontecer na sua vida, e Deus quer te fazer um instrumento nas mãos dele. Olha o que aconteceu aqui, ó. Versículo 7. Os varões que iam com ele, ou seja, com Saulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então, Saulo falou com Jesus: o que o Senhor quer que eu faça? Caído lá na terra. Jesus falou com ele: levanta e entra na cidade. E esses homens que estavam com Saulo agora começam a conduzir ele. Sabe por quê? Porque ele não estava vendo nada, ele estava cego. Sabe? Deus permitiu que ele ficasse cego. Né? E agora eles pegam ele pela mão e começam a conduzir ele a Damasco. O versículo 9 está dizendo: esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha para vocês verem. 3 dias cego. Porque Jesus agora se apresentou para ele, porque ele estava levantando, estava indo para perseguir, para prender o povo de Deus. Dura coisa é perseguir o povo de Deus, viu? Dura coisa é se levantar contra a igreja de Jesus que está na terra. Então veja bem, se alguém chega perto de você falando de igreja, falando mal de pastor, falando mal dos ministros, dos servos de Deus, de levitas, pula fora. Fala com essa pessoa: não, vamos orar pela vida dele. Não aceita não. Tá bom, meu querido? Para você não colher junto com ele. Versículo 10 está dizendo assim: havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, a Bíblia está dizendo que lá em Damasco tinha um discípulo de Jesus. Alguém que servia a Deus, era temente ao Senhor, chamado Ananias. Vamos ver o que aconteceu na vida desse homem, desse servo do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha para você ver. Saulo, aquele que perseguia a igreja de Jesus, ele foi levado por aqueles homens que estavam com ele, e agora eles chegam, né? Eles chegam ali em Damasco. E interessante que eles é levado para a casa de um homem chamado Judas, né? E agora Deus dá uma visão para Saulo e também dá uma visão para Ananias, né? E você vai ver aqui que Deus dá uma visão, permite, né, que este Saulo tenha uma visão, e ele começa a ver que estava vindo um homem, né, ali de encontro a ele. Esse homem impunha as mãos sobre ele, né, e as escamas dos olhos dele caíam, e ele voltava a ver. Olha que interessante. Só que agora Deus dá uma visão para Saulo. Deus dá uma visão para Ananias. Deus fala com Ananias assim: vai lá, na rua chamada direita, na casa de Judas, né? Esse Judas aqui não é Judas Iscariote, não, irmãos. Então vai lá, porque lá tem um homem que está orando. Olha para você ver. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem. Agora a visão que Deus permite Saulo ter, ó. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então agora Deus permite Saulo também ter uma visão. E Saulo tem uma visão que ele estava ali na casa de Judas orando. Mas Deus dava uma visão de um homem chamado Ananias que entrava, impunha as mãos sobre ele e ele voltava a ver. Porque Saulo já estava há 3 dias sem enxergar nada. Desde quando ele caiu por terra lá em Damasco. Quando ele estava vindo perseguir o povo de Deus. Né? E agora o que acontece? Vamos ver. Versículo 13. E Deus dá uma visão para Ananias. E versículo 13 diz assim: respondeu Ananias. Olha para você ver. Né? Primeiro, lá no versículo 11, Deus dá uma visão para Ananias e fala com ele, ó. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta, né? Pergunta onde é a casa de Judas. Pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
Então agora Deus dá uma ordem para Ananias, vai lá, o servo do Senhor, vai lá, né? E coloca as mãos sobre ele, né? Ministra sobre a vida dele a cura. E olha para você ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos o ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Interessante que Ananias, ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu, mas em um dado momento, ele questionou o Senhor. Amados, quantas das vezes que Deus tem falado ao nosso coração, vai e prega a palavra. Vai e prega a palavra para aquele homem que está perdido. Vai e faz a minha obra. Prega a palavra para aquela prostituta, para aquele homem que está perdido no crack, no submundo das drogas, da prostituição, do vício. E muitas das vezes nós queremos questionar a Deus. Nossa, será que isso é Deus que está falando comigo? É como se Ananias estivesse falando para o Senhor assim. Será que é Deus que está falando comigo? Porque talvez ele teve até dúvida, a Bíblia não diz, mas talvez ele teve até dúvida se realmente era Deus que estava falando com ele, porque ele começa a questionar. Senhor? Mas Saulo? É isso, Senhor. Você não sabe quem que é Saulo, não? Saulo é aquele que tem perseguido a igreja do Senhor. Saulo é aquele homem terrível, que entra na casa das pessoas, dos cristãos, arranca eles para fora, leva eles presos, humilha, maltrata. Saulo é esse. E o Senhor agora me fala para me ir numa rua chamada direita, na casa de Judas, procurar por Saulo. Saulo de Tarso, o senhor nunca ouviu falar nele, não? Começa a questionar. Mas aprende uma coisa, se Deus está te mandando ir, obedeça. Porque muitas das vezes nós não queremos ir porque aquela pessoa é uma pessoa difamada, uma pessoa mal falada, uma pessoa que talvez já matou muito, já estuprou, já fez coisas terríveis. Mas Deus quer salvar aquela pessoa. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Mas Deus quer usar a mim e a você. Portanto, meu querido, obedeça a voz de Deus, porque Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa, vai transformar a vida dela, mas Ele quer usar a mim e a você. Ele quer usar a sua vida. Não fique como quem está estagnado. Não fique como quem está parado na obra de Deus. Mas dê lugar à vontade do Senhor. Seja obediente à vontade de Deus, que Deus vai honrar a sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Portanto, nunca questione a vontade de Deus. Versículo 3, Ananias, ele começa a mostrar, falar com Jesus que esse homem era terrível. Mas versículo 14 diz assim, ó, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Então, ainda continua questionando. Esse homem ele tem poder, ele tem carta para prender quem ele quiser aqui em Jerusalém. E versículo 15 diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha aí que maravilha. Olha que coisa linda que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo para Ananias assim, o que é isso, Ananias? A Bíblia não diz assim. Mas eu estou usando a minha imaginação agora. E é como se Jesus virasse para Ananias e dissesse para Ananias assim, Ananias, você não está entendendo que eu sou aquele que liberta, que salva, que transforma, que tira o homem do pecado, que tira a mulher do pecado e faço dela uma nova criatura? Se eu estou dizendo para você ir lá na rua direita, chamada direita, e ministrar sobre a vida dele, é porque eu vou transformar. E Jesus está dizendo, vai, porque ele é este salvo, este homem que era terrível, é para mim vaso escolhido. Olha para você ver que maravilha. Então, não importa a situação que a pessoa esteja. Se Deus está te mandando pregar, se Deus está te mandando falar, se Deus está te mandando visitar, vai lá, faça a obra de Deus, deixa Deus fazer a obra. Porque Deus vai te usar e vai transformar muitas vidas. Deus está dizendo, vai porque Saulo é para mim vaso escolhido.
Ele vai pregar minha palavra. Olha o que Jesus está dizendo, hein? Ele vai pregar minha palavra diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha o que Jesus vai fazer na vida de Saulo, hein? Ele está dizendo. E Ananias foi. Então Jesus agora falou, opa, peraí, Ananias, né? É vaso escolhido, então eu vou lá. Se Jesus está dizendo, eu vou ir. E Ananias foi e entrou na casa. E agora Ananias entrou na casa de Judas, impondo as mãos, disse, meu irmão, ou seja, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. É o que está dizendo no versículo 17 e 18. Você está entendendo agora, irmãos, como que Deus opera? Não importa a situação que essa pessoa esteja vivendo. Você que já faz a obra de Deus, que é um servo, uma serva do Senhor, não importa a situação que essa pessoa esteja vivendo. Faça a obra, deixa Deus te usar. E você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, está numa vida terrível, Deus tem poder para transformar a sua vida. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Deixa Deus te tocar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia está dizendo que quando Ananias chega lá, na rua chamada direita, e impõe as mãos sobre a vida de Saulo, as escamas que estavam cegando Saulo caem por terra. Tinha 3 dias que ele estava cego. As escamas caíram. E o que Jesus falou? Vai e impõe as mãos. E quando Ananias impôs as mãos, a primeira coisa que ele recebeu foi a cura e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então Deus quer tanto transformar a vida dessas pessoas quanto quer encher elas do Espírito Santo. Portanto, meu querido, minha querida, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Porque Deus quer encher pessoas com o Espírito Santo, quer transformar a vida delas, quer fazer elas uma nova criatura. Mas Ele conta comigo e com você. Que Deus te abençoe, receba esta palavra, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome do Senhor Jesus.